Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. O Manuel Carvalho da Silva, naturalmente, que depois fará a intervenção da CGTP relativamente à reflexão que aqui estamos a fazer. Eu gostaria apenas e só de fazer uma referência a propósito de uma preocupação social manifestada aqui pelo senhor deputado do CDS, Artur Rego, relativamente às questões sociais e laborais. E dizer-vos que, na opinião da CGTP, este projeto de lei que nós neste momento estamos aqui a discutir não pode ser um projeto, não pode ser uma discussão dissociada de uma discussão mais geral. Ou seja, esta é uma peça de um puzzle. E é uma peça de um puzzle porquê? Porque, em primeiro lugar, quando se fala aqui na necessidade de aumentar a competitividade das empresas, sejamos objetivos. Portugal, neste momento, é o terceiro país da União Europeia com maiores índices de precariedade atrás da Polónia e da Espanha. Se fosse por aqui, nós tínhamos níveis de competitividade muito mais elevados do que aqueles que temos. Temos outros problemas que os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem quais são. Tem a ver com a organização e gestão das empresas, enfim, com custos de contexto, com formação, muitas outras coisas que o tempo agora não permite. Esta é que é a questão de fundo. Depois, é transmitir uma outra ideia que parece-nos que é importante. É que se falou aqui muito no programa da Troika. Mas é que é necessário acrescentar que está lá este projeto, mas também está lá outro. É que querem alargar a redução das indemnizações aos trabalhadores que hoje estão no ativo. Portanto, não é para uns apenas, é para todos. E depois, já agora, em relação às preocupações sociais, acrescentava outra. É que também está prevista a alteração do subsídio de desemprego. E a alteração do subsídio de desemprego é para reduzir os montantes, neste caso concreto, o limite do número de meses de subsídio de desemprego para 18. E é bom recordar aqui, já agora a propósito das preocupações sociais, que neste momento, dos 675 mil desempregados que temos, números oficiais, mais de 50% destes desempregados não têm qualquer tipo de proteção social. Mas, neste momento, 55% dos desempregados que nós temos são desempregados de longa duração. O que quer dizer que a continuar a recessão, a não se promover o crescimento da economia, não vai haver criação de emprego e dentro de pouco tempo iremos ter dezenas de milhares de desempregados de longa duração sem qualquer tipo de proteção social. Que medidas concretas é que estão a ser tomadas para impedir que este descalabro, que este desastre do ponto de vista social possa vir a ocorrer? E já agora, e para concluir, queria também acrescentar um outro dado, que é a questão do denominado contrato único. É apresentado numa perspectiva de combater a precariedade. Mas, senhoras deputadas e senhores deputados, na prática, o que temos em cima da mesa é a eternização da precariedade. É disto que se trata, não é de outra coisa. E, portanto, isto para concluir, que quando fazemos declarações de preocupação relativamente aos trabalhadores, é preciso que sejamos coerentes. E, acima de tudo, tenhamos uma visão daquilo que neste momento se passa. E o que neste momento se passa é que há cada vez mais gente, e muitos homens e mulheres, e jovens em particular, sem qualquer tipo de proteção social. E concluía com esta ideia. É bom que analisemos as estatísticas do Instituto de Emprego e Informação Profissional, nomeadamente aquelas que são publicadas mensalmente, para constatar, de uma forma muito simples, que a precariedade de hoje é o grande manancial do desemprego. Eu diria mesmo que é a antecâmara do desemprego, porque, em média, 40% dos trabalhadores e trabalhadoras que solicitam o subsídio de desemprego mensalmente não viram o seu contrato de trabalho renovado. É isto que nós queremos? Que deixem de ser 40 para passarem a ser 50, 60 ou 70? É este que é o futuro? Parece-nos que não. E é deste ponto de vista que, em termos da CGTP, deixamos este apelo para uma reflexão mais profunda sobre o assunto e para a necessidade de se estabelecer aqui parâmetros que, do ponto de vista da coesão social, são fundamentais para o desenvolvimento económico e social do país. Muito obrigado. Eu gostava de fazer 4 comentários iniciais e depois algumas considerações mais incisivas sobre questões que os senhores deputados e a senhora deputada colocou.
A primeira questão é esta. Registamos o facto de alguns dos grupos parlamentares referirem a coerência da CGTP, mas eu acho que é justo dizer que, além da coerência, é a objetividade e os fundamentos que aqui trazemos. Como já foi dito, não há nenhum direito no trabalho que não tenha sido feito, conquistado ou construído, se quisermos, para não usar a palavra que às vezes perturba os ouvidos, mas a vida é feita de conquistas, não é? Toda. Mas não há nenhum direito do trabalho que não tenha sido feito, não tenha sido adquirido com grandes sacrifícios dos trabalhadores e muitas vezes com luta social e política muito dura. É curioso que a intervenção do diretor-geral da OIT neste ano, na 100ª sessão da Conferência da OIT, um dos aspectos que coloca em relevo é esse. Lembrar que os direitos do trabalho foram conquistados com enorme sacrifício e com combates muito duros no plano social e no plano político. E nós queremos chamar a atenção disto. O segundo aspecto é a realidade empresarial, aos seus deputados. Nós percebemos algum discurso aí do senso comum, percebemos as razões por que surge, mas estamos numa comissão especializada que não pode entrar por certos caminhos. Os custos de trabalho em Portugal, em termos médios, pesam não mais de 3,5% nos custos globais de produção. E entramos aqui com público e privado. Porquê esta insistência? E os outros 86,5%? 86,5% dos custos não é um espaço maior que os 13,5%. Não, é sempre aqui, sempre aqui. Depois leia-se trabalhos insuspeitos de economistas prestigiados que demonstram até à exaustão que não há nenhuma disfunção entre a evolução dos custos de trabalho em Portugal e a evolução de fatores macroeconómicos fundamentais. Leia-se o diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, o professor João Freire do Amaral, ou empresários, especialistas também em questões económicas, como o Henrique Neto e outros, que colocam até a exaustão a demonstração disso. O problema não está aí. Terceiro aspecto, os senhores com certeza vão ouvir a CIP e perguntem, e se a CIP quiser dizer com verdade, se é ou não verdade que o último estudo que tem sobre aquilo que são as mudanças necessárias colocam os problemas da legislação laboral em 7º lugar das prioridades. Portanto, estas são realidades concretas. E quanto àquilo que serve ou não as pequenas empresas, a gente já lá vai. O relatório McKinsey é claro sobre isso, não é? Aliás, é por isso que foi postulado, não é? Porque dizia que aquilo era a 5ª prioridade e colocava em aspectos muito concretos que não têm nada a ver com esta destruição de equilíbrio na regulamentação do trabalho que se está a fazer. O terceiro aspecto a pôr em relevo é a facilidade, e sobre isso, com sinceridade, o meu tempo de vida e a passagem por situações de trabalho muito concretas desde a infância levam-me neste momento a sentir uma revolta monumental quando vemos discurso, e na CGTP nós fazemos colocamos um grande enfoque nesta questão, a ver a facilidade com que se colocam argumentos que permitem rupturas de solidariedade no seio dos trabalhadores e na sociedade. Esse é um dos maiores perigos que está em desenvolvimento nas sociedades atuais, neste mundo em que estamos, neste sistema em que todos vivemos. É incrível esta questão, jogando com a institucionalização do individualismo, não é? E mobilizando grupos contra grupos. A consideração de que isto não é muito mau porque é para contratos futuros não tem sentido, isto não pode ser assumido. Não pode. Há um apelo, não é fácil. Eu sou sindicalista, nós que estamos aqui somos sindicalistas. Há um apelo muito difícil à discussão coletiva de como é que se gerem os direitos de todos dentro de um país ou no plano universal, até face às mudanças que existem no mundo. E podíamos ficar aqui, se quisessem, horas a falar sobre isto, porque nós prezamos de discutir e analisar e observar a realidade do mundo toda. Agora, não se entre nisto. Isto é criminoso. Do ponto de vista social é criminoso, porque é um dos elementos de retrocesso social e civilizacional
mais perigoso. E está associado depois a outras rupturas de solidariedades na sociedade. Não se fica apenas por aqui, porque esta induz outras. E, portanto, não posso deixar de colocar aqui o nosso, neste caso, permitam-me dizer, protesto perante a ligeireza com que se admite que, sendo para os outros, para os mais novos, isto está resolvido. Primeiro, não é para todos, e é progressivo, está mais que dito, e em vários campos, e julgo que com isso respondo já a duas questões que foram ditas. E segundo, não é admissível. Não é admissível. E desiludam-se aqueles que pensam que as gerações mais jovens se vão acomodar. Nós podemos estar a criar situações muito complexas na sociedade, porque felizmente não deu aí nenhum vírus na sociedade que tornou as jovens gerações menos solidárias do que as velhas gerações. Portanto, desiludámo-nos quanto a isso, porque não vai por aí.